tirar as ferramentas daqui. Tá, imagina. Obrigada. Bom dia. Não temos ninguém ainda, mas daqui a pouco o pessoal já começa a entrar no segundo A. Certo? Bom, viu? A Evelyn já entrando. Aham. Bom dia, Evelyn. Bom dia, Evelyn, tudo bem? Tosco também, só entrando aqui. Oi, Batusco, tudo bem com você? Bom dia. Ó, vou começar com os recados, tá? Só pra gente não se esquecer, nem nada do tipo, só para confirmar. Vamos lá. O que vai cair na prova de quarto bimestre que começa no dia 23? Na prova de quarto bimestre que começa no dia 23, vai cair o socialismo depois de Marx e introdução à estética, ok? Se vocês quiserem, né? Hoje a gente vai ver a arte e a indústria do Adorno, né? Dá uma lida em arte e indústria, só agrega, ok, o conteúdo. Mas não é o conteúdo que a gente vai pedir, tá bom? Socialismo depois de Marx e introdução à estética. Fechado? Bora lá? O que eu ia falar? Hoje, nossa, eu tô tão esquecida, gente. A pandemia fez isso com vocês também? Eu ando tão, às vezes, parando assim no meio da frase. Isso acontece com vocês? Eu não sei, eu acho que a pandemia do tipo, sabe, tá voltando a ter vida. Às vezes eu paro e fico, o que eu ia falar? O que eu ia fazer? Para onde estava indo? Não sei, né? Quase ali uma questão filosófica sozinha. Bom, hoje a gente começa aqui Adorno e Benjamin, certo? É super rapidinho esse módulo, ó. Gente, 3 paginazinhas, né? Tranquilíssimo, Adorno. A gente já tá vendo em sociologia, certo? Tem um monte de imagem e vocês vão ver aqui que por epimese. O negócio já viram que vocês vão agora dar aquele estalinho, tá bom? Bom, a apostila começa perguntando para vocês, falando assim, ó, tente enumerar as atividades às quais você se dedica no seu tempo livre. Compare-as com as dos seus colegas e de pessoas mais velhas da sua família. Compare também com o tipo de lazer que havia quando você era mais novo. Lembre em qual momento da sua vida surgiu a prática do lazer? Aliás, o que você entende por lazer? Já pensou em que sentido ele reflete na sua vida, nas concepções de mundo e liberdade? Por exemplo, eu amo ler. Ler para mim sempre foi um lazer, certo? A minha irmã detesta ler. Você não bota um livro na vida da minha irmã que ela não vai ler. Até mesmo meu pai, minha mãe, mesma casa, dividiu o quarto por anos, certo? E ela não gosta de ler, simplesmente assim. Para ela, ler não é lazer, ler é obrigação. Para mim é lazer, eu gosto de ler. Eu gosto de estudar, certo? Para mim não é uma obrigação isso. Para ela não, era horrível. Ela brigava falando que não, isso dá para prova. E eu tipo, tá bom, estudando para prova. Super tranquilinha, sabe? Isso mostra que todo mundo é diferente, todo mundo tem uma ideia de lazer diferente e que as nossas atividades vão mudando também com o tempo, sabe? Tem coisas hoje que para mim é lazer que não era quando eu tinha 12 anos de idade, né?
E tudo bem, porque agora eu sou, né, mais velha, 10 anos depois, 11 anos depois. Óbvio que alguma coisa tinha que vir, outra coisa tinha que sair, né? Eu não brinco mais de casinha, hoje em dia não são para os meus bichinhos de pelúcia que eu dou aula, são para pessoas que existem, certo? Então, as coisas vão mudando. Também, às vezes, o que é lazer se torna uma obrigação, ou vira uma obrigação e lazer ao mesmo tempo, e tá tudo bem, né? E a arte, ela entra um pouco nisso também, porque a arte, ela tá muito ligada ao lazer, certo? Então, uma experiência de ir a um museu, ir a um teatro, ir a uma exposição, ir ao cinema, certo? Tudo isso é uma experiência de lazer que a gente tem aí e desenvolve durante o dia a dia. Eu estava até comentando com a minha mãe esses dias, que a minha mãe virou e falou assim, ai, filha, vê que tá chegando seu aniversário, né? Que eu vou ser aniversário semana que vem. Ela virou e falou assim, tá chegando seu aniversário, o que você vai querer fazer? Porque a gente não pode fazer uma festa, nem nada. Então, você vai querer que a gente, tipo, faça um bolo e comemore só com o pessoal que tá aqui em casa? Você quer o quê? E eu virei e falei assim, mãe, o que você quiser fazer, tanto faz. Eu já não gosto do meu aniversário e a única coisa que eu gostaria de fazer ou de ganhar de presente, eu não posso, porque aí é o cinema. Aí ela, não dá, né? Ainda não dá. Eu falei assim, então, a única coisa que eu gostaria de ganhar de presente ou de fazer, eu não posso, porque é o meu lazer. Tem gente que cinema não é lazer, que nunca vai, e tá tudo bem também. Aquela pessoa tem outras coisas que ela considera lazer, que também tá ligado com o momento que a gente vive e com a classe, com o status e tudo mais, certo? Mas eu tô me adiantando, vamos voltar um pouquinho. Bom, como a gente já viu lá a introdução à estética, durante muito tempo a arte foi sinônimo de imitação. Então, aí, ó, coisa que vai cair na prova de semana que vem, hein? Por exemplo, a gente tinha o Platão, né, falando sobre a reprodução das formas naturais para tentar chegar na perfeição, certo? Nessa cópia, nessa constante tentativa de cópia, que talvez nunca chegue à perfeição, mas que vai mas nessa busca de chegar a reproduzir as formas naturais, digamos assim. Digamos assim, não, eles dizem assim, certo? Outra coisa, e uma coisa bem mais simples, a arte rupestre, né? Eles desenhavam o que eles viam, então eles faziam arte com base no seu dia a dia, eles estavam copiando, eles estavam fazendo o quê? Uma mimese, né? Ou seja, uma representação da realidade, certo? Então, quando você encontra lá, por exemplo, as artes rupestres, pinturas rupestres, aquilo é uma representação da realidade, aquilo é uma mimese, certo? Em Platão, em Aristóteles, você também vai ter a mimese sendo colocada aí. Porque uma das finalidades da arte, a gente pode discutir, que realmente é a habilidade de reproduzir a realidade, certo? É um dos pontos ali da arte que é bem antigo e que por muito tempo foi o principal critério para avaliar se era belo ou não, se era uma arte que deveria ser considerada bela ou importante ou relevante ou não, certo? A gente podia citar, por exemplo, o Renascimento, né? Ou deixa eu até botar aqui. Estão vendo? Aqui a gente tem uma obra renascentista e uma obra barroca, certo? Não, as duas são barrocas. As duas são barrocas. As duas são barrocas. Não, não são renascentistas. Ai, eu sou péssima para definir estilo. São renascentistas. São renascentistas. Para mim, estilo de obra de arte. Por isso que eu não pego história da arte por nada nesse mundo, porque eu sou péssima nessa parte. Mas, enfim. A gente tem aqui 2 exemplos de obras renascentistas, certo? Ah, não, eu estava certa. É uma renascentista, outra é barroco.
Eu estava certa. Gente, vocês já fizeram isso com vocês mesmos? Tá vendo? Até o professor fez isso. Tem insegurança. Olha isso. Né? Eu sou boa para interpretar arte, no sentido de sociologicamente e filosoficamente, mas para reconhecer traços, etc., não é meu forte. Mas vamos lá. A gente tem aqui duas obras, né? A renascentista, ok, que é de cima, e a barroca, que é de baixo, certo? Eles estão representando o mesmo tema, certo? Ambos já tem uma vibe que é mais realista, né? Então a gente não tem mais aqueles bebês feios. Vocês zoavam isso também quando vocês tinham história da arte no ensino médio? Vocês fazem isso também? Porque a gente dava muita risada dos bebês feios antes do Renascimento, saca? Que eram uns negócios assim que completamente aleatório, fora da realidade. Parece aquelas bonecas da Baby Alive, completamente fora da realidade. Né? Aqui não, aqui já são obras que o quê? Que você vê o corpo humano como um corpo humano, certo? Você vê as feições humanas, você vê todo, na verdade, até os detalhes, né? De uma representação que poderia ser uma foto, até. De tão bem colocado, né, a realidade ali dos traços e das emoções humanas, certo? Essas representações, elas são o quê? Mimese, né? Elas estão respeitando as formas da natureza, elas representam um tema da realidade, ok? Elas fazem uma representação da realidade, ou uma reprodução. Mesmo que, gente, isso seja, por exemplo, no Renascimento, que aconteceu muito, no Barroco também, passagens bíblicas, isso não faz com que não seja mimese, tá? Isso é muito importante relembrar. Passagens bíblicas também podem ser consideradas mimese. Bom, passagens bíblicas, deixa eu até grifar essa parte. Certo? Quando a gente chega no século XIX, a gente tem algumas mudanças, até porque a gente tem o surgimento da fotografia, certo? E aí a mimese, ela vai sofrer um grande impacto. Por quê? Porque é muito fácil eu pegar e tirar uma foto. E se eu pego e eu tiro uma foto, eu estou enquadrando, ok, este momento, essa reprodução da realidade. E aí a facilidade da minha reprodução de realidade faz com que a arte mimética, ela sofra um baque. Porque assim, agora eu não preciso do pintor para fazer uma obra que me retrate, né? Para fazer um retrato meu. Eu posso literalmente pegar uma câmera e tirar o retrato meu e pronto, acabou. Né? Então, se eu posso reproduzir por meios mecânicos e químicos a realidade, certo? Que vai ser muito mais preciso, porque uma fotografia, ela é muito mais precisa que um quadro. O que o artista está fazendo? O que o pintor está fazendo? Qual que é a função do pintor? O que o pintor vai pintar? Né? Qual que é a inspiração dele? Ok? E aí isso vai gerar uma crise ali no século XIX e eles vão começar a explorar outras características e outras formas de pintura, certo? Agora, a arte, ela vai ser voltada para si mesma. Então, o nosso objetivo vai ser o quê? A buscar as maneiras de expressar, ok? Cor, forma e movimento, sem perder a necessidade da reprodução do mundo. Então, como a gente tem lá em cima que a gente já viu, ó, e bate com a época, né? Século XIX, a gente volta aqui para cima e vê aqui, por exemplo, galera, ó, comecinho do século XX. O quê? O surrealismo, né? O surrealismo começa, tá vindo onde, né? O modernismo e etc. Comecinho do século XX, eles estão o quê? A todo vapor, certo? E aí a gente está repensando e
olhando para a arte de uma nova maneira, sem necessariamente perder a criticidade daquela arte ou até a realidade daquela arte, certo? Mesmo quando a gente tem obras surrealistas, tipo do Salvador Dalí, né? Isso não vai afetar tanto assim. Por quê? Porque esses experimentos visuais, certo? Eles vão ir de encontro com... Eles vão tentar chegar nos limites do que é real e do que não é real e explorar as diversas formas e realidades e perspectivas possíveis, né? Então, ó, durante o século XIX e século XX, os impressionistas e pós-impressionistas, seguidos pelas chamadas vanguardas artísticas, lentamente começaram a fazer novos experimentos visuais que resultaram em composições inéditas. Aí a apostila cita para vocês o exemplo do cubista Georges Braque, certo? Que se dedicou a experimentos que observavam as técnicas tradicionais de perspectiva, que eram empregadas para reproduzir a natureza numa tela e apresentavam as mesmas limitações da fotografia. Então, assim como a máquina fotográfica tem um funcionamento mecânico, ele vai entrar nessa possibilidade aí de um único ponto de vista, certo? E e aí cada um, por exemplo, desse movimento tipo cubismo, né? Vai olhar para a imagem, vai perceber os objetos de uma maneira diferente, vai representar ele de uma maneira diferente. Então, é só uma nova forma de ver a mesma coisa, certo? E aí são concepções diferentes, cada um vai ter. Aqui, uma dessas, esse aqui é o violino, né? O violino e candelabro, certo? Que é uma obra desse Braque que a gente está falando sobre ele, tá bom? Bom, a gente vai continuar com essas experimentações, os movimentos, né, que vão vir aí, como a gente já sabe, do surrealismo, modernismo, certo? Dentro deles o cubismo, enfim, vários movimentos e várias formas e perspectivas diferentes, né? A gente vai ter diversas técnicas sendo desenvolvidas, diversas formas de pensar a arte, de pensar em como reproduzir a arte, ok? Só que a arte, ela continua com o objetivo, né, de ser um instrumento de reflexão e de pensamento, certo? Óbvio que essa finalidade está em segundo plano. Então, ela não vai ser necessariamente usada para justificar a composição que está ali sendo feita nesses períodos. Mas ainda existe essa preocupação e essa finalidade, ok? Tudo certo até aqui, gente? Dantas que chegou depois, tudo certo? A Ioane também, acho que é. A Ioane também chegou um pouquinho depois. Aqui é só a introdução de história da arte, né? Geralmente nem passo um tempo aqui, só que eu sei que vocês tiveram troca de professor, então eu tô só falando mesmo, mas como eu já disse, eu sou péssima para reconhecer movimento. Para mim, eu gosto disso aqui, da interpretação. Agora, ver detalhe de cada movimento, eu sou péssima. Mas, enfim. Então, vamos lá. Bom, com tudo isso que a gente está falando até agora, todas essas novas formas, né, da gente pensar, da gente ver, dessas novas perspectivas, fazem com que as criações de arte moderna, elas são bem mais difíceis de serem compreendidas e a gente geralmente vira e fala que isso não é arte, né? Então, gente, eu já cometi esse erro, tipo assim, olhar e você, mas isso não pode ser arte, né? Como assim você pega e bota um urinol, né, no meio de
do museu e você fala que isso é arte. Que? Né? Fica aquele negócio, tipo, não é possível, não é tão fácil assim. Né? Isso, gente, é uma dificuldade que a gente tem que vai ser justificada pelo fato da obra de arte, certo? Ela dialogar com outras obras. Então, algumas dessas obras de arte, elas nem sempre são conhecidas pelo grande público, mesmo na época que foi produzida. A gente tem aí alguns exemplos de vários pintores e artistas que morreram pobres. Porque suas obras de arte elas não foram reconhecidas naquele momento como obras de arte, certo? Isso é completamente normal e não tem problema nenhum, tá? Às vezes mesmo eles estão à frente do seu tempo, a gente precisa de um tempinho a mais ali para absorver qual que é a proposta que está sendo colocada ali por trás, né? A arte contemporânea ela é difícil de se compreender e isso vai também acontecer porque a gente está habituado muito com a realidade. Então, quando você vê, por exemplo, a gente tem a câmera fotográfica no celular, sabe? A gente grava tudo pelo celular, a gente está muito acostumado com a realidade do dia a dia. Então, quando a gente vê um negócio menos ortodoxo, digamos assim, é normal que a gente pare e fique. Será? Eu sou burra e não estou entendendo? Ou eu sou muito inteligente, por isso que não faz sentido? Por que esse conceito todo aí não tá chegando em mim, né? Por que isso daí não tá chegando e eu não consigo encontrar um sentido ou até me identificar com isso, certo? A arte abstrata, inclusive, vai propor uma livre contemplação das formas e das cores. A gente vai se afastar muito e era difícil para mim até nas aulas de tanto de história da arte, né, na faculdade, quanto nas aulas de arte na escola. Eu nunca tive facilidade com surrealismo, com história, eu nunca tive facilidade com esses movimentos mais abstratos, né? E nunca foi um negócio que veio muito fácil para mim, certo? Mas também, quando eu olho para uma obra renascentista barroca, nem sempre também eu sinto, né? Às vezes eu fico tipo, tá, mas tira uma foto. Sim, de Van Gogh, acho que foi Van Gogh que morreu sem ser reconhecido. Tem tantos, né? Mas acho que ele foi um deles também. O filme do Van Gogh, gente, é muito lindo, quem quiser ver. Sério. Eu não sou muito dessa pegada aí artística, né? No sentido de pinturas, etc. Mas o livro do Van Gogh é muito lindo. E o filme do Van Gogh é muito lindo. E o filme do Salvador Dalí também, que é o Robert Pattinson, que faz o Dalí. Se não me engano, o nome é Dalí, inclusive, também é muito legal. Quem aí quiser, né? A arte conceitual também vai ter uma reflexão que a gente vai olhar e falar assim, mas por que você está fazendo isso? A arte conceitual ainda para mim já é um pouco mais fácil, acho que é a única que, né, mais fácil. Mas tudo isso é para a gente entender que essa estranheza que é provocada por uma obra de arte contemporânea, ela é intencional. O artista, ele está querendo desafiar o que a arte significa, certo? Então, a gente pode ver que a gente tem muita intensidade ali na atividade reflexiva. Então, a gente tá, né? A gente não, mas o artista, ele tá querendo, né, provocar esta reflexão, certo? E aí começa a parte que eu gosto, que é a escola de Frankfurt, né? Que é o Benjamin e o Adorno, certo? Podemos começar? Vou começar.
Bom, na apostila passada, a gente estudou... Peraí, a gente falou uma coisa. Eu nunca lembro dessas coisas de arte, tipo cubismo, renascentismo e tal. Não que eu não goste, mas não acho desinteressante. Acho que também a maneira como aprendemos isso é super interessante. Eu tenho dificuldade também. Para mim, eu gosto mais de música, teatro, filme. Para mim, isso faz mais sentido para mim. Só que aí eu acho que assim, é o que a gente falou, tipo, a cada momento a gente vai ter uma forma como a gente se encontra mais. E no mundo que a gente vive hoje, que é super realista, né, que a gente tem assim acesso à câmera fotográfica, eu não preciso contratar um pintor, eu não preciso saber desenhar, certo? Faz muito sentido que a gente não dê tanta... Que seja mais difícil para a gente mesmo. E a gente tem um mundo muito rápido também. Esse tipo de obra não é para você parar, olhar e seguir andando, é para você parar e ficar meia hora, 40 minutos olhando um quadro e vendo as cores e as técnicas e a forma como o pincel se move, sabe? E tudo isso eu também nunca tive um saco para isso, nunca fui boa nisso. Gosto da parte quando a gente interpreta, do tipo, aquilo contextualizado historicamente, sociologicamente. Que, para sorte de vocês, é o que eu tô pedindo para vocês nessa vida, né, de sociologia e até de filosofia e até sociologia. A parte do que faz uma obra ser renascentista, vocês veem aí em História da Arte. Mas eu acho que é interessante a gente fazer esse esforço, né? Porque exerce a nossa paciência. Então, eu amo ir em museus. Geralmente, eu prefiro museus que são históricos, né? Se a gente fosse para o The Good Place, eu acho que assim, a gente vai... Eu, por exemplo, vou muito em museu, mas eu prefiro museus e ambientes, né, que estão ali com foco em história, certo? E no Museu Ipiranga, eu gostava de muita coisa, mas eu não tinha muita paciência para ficar olhando os quadros, não. Né? Eu fui algumas vezes antes dele fechar para a reforma. Fui na Pinacoteca também algumas vezes, mas nunca foi uma coisa que... Né, eu mais gostei da Pinacoteca quando eu fui numa exposição da América pré-colombiana. Aí eu me fiz ali... Nossa Senhora, a arte pré-colombiana, para mim, faz muito sentido. Eu gosto muito da arte pré-colombiana, por exemplo. Mas porque tem todo um contexto, né, histórico que para mim fica muito mais evidente do que um cubismo. E aí eu acho que eu ando fazendo esse exercício, né, de parar e ter paciência com aquela obra de arte. Eu estava fazendo antes da pandemia, né? Mas eu estava subindo bastante para São Paulo e visitando esses lugares e, tipo, parando e ficando 15 minutos olhando e falando, não, eu não vou sair daqui até aquilo fazer algum sentido para mim, até encontrar qualquer coisa. Pode estar errado, não importa se esteja errado, eu preciso encontrar alguma coisa naquilo que faça sentido para mim, que me explique, né, alguma coisa. Acho que é isso, acho que é um exercício de paciência mesmo. Assim, para nossa geração, que é uma geração muito imediatista, certo? E eu não estou falando isso aleatório, porque quando a gente entra agora, né, em escola, né, na teoria crítica do Adorno e do Horkheimer, certo? A gente vê que que a arte usada na indústria cultural, ela justamente está afastada da criticidade, ela está afastada dessa atividade reflexiva, certo? E que a gente consome essa arte afastada da reflexão e do pensamento crítico, e que a gente engole, né? E, tipo, é muito legal para a gente, é muito tranquilo para a gente, é muito fácil para a gente. E aí, quando a gente se depara com um negócio que a gente precisa ter paciência, precisa refletir, geralmente a gente ignora um pouco, não gosta muito, não vê tantas vezes, né? A gente vê um filme que a gente tem que ver mais de uma vez para entender, geralmente não é legal, né? Eu desisti do Avatar na terceira vez, por exemplo. E nem é um negócio que deve ser muito difícil, acho que só não tocou no meu coração mesmo.
E a teoria crítica vai falar sobre isso, certo? É sobre a gente ter esse bloqueio por conta da indústria cultural, certo? Que não está promovendo essa arte reflexiva. Do filme Avatar e não da série animada. Tipo, não do anime. Eu desisti do filme com o pessoal azul. Eu vi 3 vezes no cinema e não entendi. E ótimo, dei dinheiro para Zoe Saldanha, mas paciência. E tá tudo bem, a gente não precisa. Não, Giovana, desculpa. Mas tá tudo bem, a gente não precisa entender tudo. A gente não precisa entender todos os movimentos artísticos ou todas as ideias que as pessoas elas querem passar. Gi, eu preciso te ver para te tirar aqui, calma aí. Aqui. Professora, eu só queria dizer que eu também não entendi no começo o Avatar, mas aí depois meus pais gostaram muito do filme. Eu acho que nem por causa do significado por trás, mas sei lá, que eles gostaram da história. Aí depois, quando eu tive a oportunidade de estar indo no parque lá da Universal? Animal Kingdom, eu fui no brinquedo do Avatar e aí quando eu tava lá, eu comecei a lembrar de tipo tudo que eles estavam querendo falar no filme e aí eu lembrei mais ou menos da parada que aconteceu de quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e aí começaram a matar tipo os índios e tal, e aí eu fiquei imaginando e sem brincadeira, eu chorei no brinquedo. Caraca. Enquanto eu tava lá Isso, voando no negócio, eu tava Giovana, tipo chorando horrores. o que você descreveu agora é a catarse, você sabe, né? Não. Sim, é o que a gente viu. Não, Gi, tá perfeito o que você colocou. Assim, quando eu falo que eu não entendi Avatar, eu entendi a parte do genocídio e, tipo, Aham. desmatamento, etc. Beleza, eu só acho que eu não entendi tudo que eu tinha para entender. Mas, enfim, o que você descreveu agora sobre, tipo, não, eu fui ter uma experiência de lazer na Disney, certo? Você foi pra Disney, tem uma experiência de lazer, tava num brinquedo que tem ali, que é inspirado num filme que você gostou, que você viu mais de uma vez, que você se interessou, que você refletiu sobre. Ótimo. Na hora que você tá naquela experiência daquele brinquedo, ele não é só um brinquedo. Aquele brinquedo, ele tem uma linha de raciocínio educacional, certo? Que te leva a tanto se ligar, principalmente quando você se liga com o filme, a um processo de reflexão, ok? Que vai fazer uma educação ambiental. Porque a proposta do Animal Kingdom nos últimos anos para cá é essa, né? É educação ambiental, Sim. certo? E aí você se emocionou com aquilo. Então, o que era para ser um brinquedo, na verdade, é uma experiência artística até, né? Que faz com que você se emocione, que provoque a catarse em você, que é lá do Aristóteles, que a gente viu e que vai cair na prova, inclusive, certo? Que é essa experiência que a gente tem, por exemplo, aqui, ó. Que algumas pessoas têm quando vão no teatro, sabe? É uma descarga emocional com efeitos pedagógicos. Ah, lembrei. Então você teve uma descarga emocional, você chorou, ok? Durante uma experiência, e aquilo te ensinou alguma coisa, te colocou alguma coisa, você lembrou da história do Brasil lá nos Estados Unidos, no brinquedo do Avatar. E isso é a arte Anos crítica, depois. é a arte que provoca a reflexão, que é uma coisa que a indústria cultural não tem hoje, né? Às vezes até tem, no sentido tipo, por exemplo, o Aquaman fala sobre poluição. Tá, mas não tem um aprofundamento naquilo, saca? É tudo muito comercial, é tudo muito pra gente engolir fácil. A gente não discute, tipo, os seres humanos, a gente não discute o sistema em que os seres humanos estão inseridos, a gente não discute o que aquela arte está fazendo a gente pensar ou consumir, qual que é o projeto que tá envolvido, que vai ser o que a teoria crítica vai estudar. Então, quando a gente estuda indústria cultural, como a gente está estudando em sociologia, a gente vê que chega um momento que está tendo uma produção em massa, certo?
para colocar de uma forma para fazer com que a gente desenvolva certos pensamentos, né? Sem ter a reflexão sobre aquilo que a gente está reproduzindo de pensamento, né? Então, por exemplo, o estilo de vida É americano. tipo como realmente se fossem as coisas mastigadas, né? É igual Exatamente. se a gente acho que essa palavra não existe, mas é tipo desevoluir, voltasse atrás. Por exemplo, o meu pai, ele fez uma cirurgia no estômago esses dias e ele teve que parar de comer comida sólida e comer só comida batida. É como se fosse isso, né? A gente come as coisas que já foram mastigadas, Perfeito, Gi, perfeito. É isso mesmo. E aí, esses caras da escola de Frankfurt vão falar assim, mano, essa mastigação tá prejudicando a gente. A gente não está pensando, a gente não, a arte, a obra de arte não está servindo mais no seu propósito, que é fazer a gente refletir. Então, por exemplo, quando a gente vê uma série, eu estava ontem mesmo, a gente assinou o Disney Plus, né? E eu fiquei horas vendo Hannah Montana. O que acrescenta na minha vida Hannah Montana? Nada. O que acrescenta na minha vida as Kardashians? Nada. E eu tenho certeza que tem um monte de coisa que vocês veem e consomem que não acrescentam nada. E tá tudo bem vocês fazerem isso, mas também não deveria ser só isso que a gente é oferecido. Entende? A gente deveria ter mais ofertas. Isso deveria, tipo, tudo bem isso ser oferecido, mas também ser oferecido conteúdos, ok? E ser tão divulgado quanto, e alcançar tanto público quanto, ser tão investido quanto, inclusive, de investir o dinheiro para essa produção, tô te vendo, investir o dinheiro para essa produção, né, acontecer, quando alguma coisa é crítica, quando alguma coisa que vai fazer com que a gente pense, reflita e esteja ali desenvolvendo alguma coisa na nossa cabeça, sabe? Tipo, criando mesmo novos horizontes, novas perspectivas, etc. Dimitri. Então vou dar tchau. Tchau. Pode ficar tranquilo, tá, Dimitri? Eu não comecei ainda a Adorno. E veja a minha, a gente tá eu só fiz um apanhado mais ou menos do processo ali de História da Arte, porque eu soube que o terceiro ano comentou para mim que mudou, né? A Edneia teve que sair e que vocês trocaram de professor. Não saiu para vocês? Saiu pro terceiro ano, então. Ah, tá. Eu achei que para vocês ela tinha saído também. Não, gente, calma. É que o terceiro ano tava falando que trocou. E aí eu falei, melhor então dar um foco nesse contexto, porque vai que, né, vocês não chegaram até esse finalzinho aí, porque às vezes acontece isso. Nada demais, mas às vezes acontece. Tá, sem problema. Semana que vem a gente encerra com isso e semana que vem a professora já está preparando uma atividade para vocês fazerem que eu acho que vocês vão gostar, tá? Que envolve teoria crítica, indústria cultural. Eu já ia fazer isso em filosofia, mas aí agora, conversando inclusive com você, Gi, com o Dimitri, eu tive a ideia de juntar e fazer um megazord, filosofia e sociologia, já que, né, vocês vão utilizar da sociologia, no caso, não é o foco principal, obviamente, mas vocês vão poder utilizar indústria cultural e etc. Aí, para o caso de eu não conseguir passar um só para sociologia, né? Mas, para o caso de não dar tempo de fazer isso só para sociologia, eu já vou colocar vocês utilizando alguns conceitinhos aí de indústria cultural, que eu sei que vocês gostam, tá bom? E a gente vai fazer uma atividade mais... Não vai valer ponto nem nada, tá? É uma atividade só para a gente mudar um pouco o esquema, tá bom? Beleza? Bom, não vai ser um crossover, vai ser só um easter egg,
tá? Não é um crossover, é um easter egg. A sociologia vai vir de easter egg, tá bom? Beleza? Não, mas não vou falar que vai valer se não vai valer, né, gente? Eu acho que vocês já estão grandinhos o suficiente para terem a responsabilidade, né? Pelo menos deveriam. Então, assim, mas tudo bem, a gente discute isso depois. Ó, tchau, até daqui a 1h30. Beijo.